Bom dia, Lucília. Sumida. Ontem mesmo orei por você, orei pela Joyce. Bom dia, bom dia. Maria de Lourdes. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro de 2024. Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor fez, nos alegramos nele. Quinta-feira passada não consegui gravar, né? Vocês devem ter ficado sem entender. Mas quando eu não consegui gravar, Yara, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Quando eu não consegui gravar assim é porque aconteceu alguma coisa, eu precisei, né, dar socorro pra alguém. E quinta-feira nós precisamos ir lá na casa do meu sogro e eu não consegui gravar. Mas glória a Deus, porque hoje eu estou aqui, Dani, seja bem-vinda, cheias da presença de Deus, cheia da presença de Deus, da palavra de Deus. Eu sei que Deus tem muito que falar conosco aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos fortalece em todas as coisas. Em todas as coisas nós somos fortalecidos ao Senhor. Sabe? Graças a Deus, porque em Cristo Jesus nós estamos sendo conduzidos em triunfo em todas as coisas. Graças a Deus. Estela, seja bem-vinda. Francine, seja bem-vinda. Só o Senhor é Deus, irmãos. Sabe, eu sei que isso parece um jargão, né, cristão, mas isso não é um jargão cristão. Só o Senhor é Deus, Estela. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus nos céus. Só o Senhor é Deus na terra. O Senhor é aquele que governa o universo. Deus é aquele que governa o mundo. Deus é aquele que governa o mundo. A soberania do seu poder está sobre nós. A soberania, né, da sua presença. Deus é soberano. Deus é fiel. Deus é imutável. É impossível que Deus minta. Ainda que coisas naturais, ainda que circunstâncias naturais venham sobre nós, tentem sobre a nossa vida, né, cheguem até nós. Mas o importante é que Deus, ele é fiel. Sabe, as nossas emoções, elas podem mudar, os nossos sentimentos, eles podem mudar, mas as emoções de Deus não mudam. Deus é imutável. Tudo que Deus falou, ele cumpre. Independente do cenário, né, do que está acontecendo fora de nós. Se nós estivermos firmes no Senhor, se nós estivermos firmes no Senhor, se nós tivermos uma palavra de Deus no nosso coração, se nós tivermos o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida, se toda a nossa esperança estiver em Deus, se toda a nossa vida estiver entregue em Deus, é impossível que Deus minta. É impossível. É impossível que Deus minta, porque só o Senhor é Deus. Ele é o único Deus, o eterno Deus. Eu quero começar essa live hoje lendo aqui com vocês Deuteronômio 4. Glória a Deus. Para quem crê, né? Para quem crê aqui? Eu creio. Vou colocar aqui. Eu creio. Você crê? Você crê em Deus? Você tem uma fé do tipo de Deus? Você tem uma fé do tipo de Deus? Eu creio. E para quem crê a um Deus único, que nos criou e nos fortalece em todas as coisas. Essa fé é uma arma poderosa para nós enfrentarmos os desafios e encontrarmos paz. Aleluia. Essa confiança que nós temos no Senhor, sabe, essa fé que nós temos no Senhor, ela é uma arma poderosa para que a gente possa enfrentar os dias maus, os dias difíceis, para que a gente possa enfrentar os desafios normais dessa vida.
né, os desafios diários da nossa vida. Hoje nós estamos aqui em mais um Acordando Comigo. Acordando com o Espírito Santo, acordando com a palavra de Deus. E graças a Deus, porque nós temos o Senhor como assistente. Nós temos o Espírito Santo de Deus como nosso auxiliador. Nós temos o Espírito Santo de Deus como ajuda, como socorro. Aleluia! Como aquele que nos guia. É por meio do Espírito Santo de Deus que nós podemos viver essa vida no Espírito. E eu quero hoje agradecer ao Espírito. Eu quero aqui agradecer ao Espírito Santo de Deus, que é por meio dele que todas as coisas espirituais, que todo desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, eu não sei como que você quer chamar, acontece na minha vida, acontece na sua vida. Graças eu te dou, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Espírito. Obrigada, Espírito. Porque é por meio de você. É por meio de você. É por causa de você, da sua presença, do seu amor, do seu cuidado, que nós temos sido guiados a viver essa vida pelo Espírito. A viver essa vida guiados pelo Espírito Santo de Deus, a viver aquilo que Deus e a palavra dele tem nos instruído a viver. Glória a Deus. Como você tem se sentido? Como você tem sentido a presença dele no seu dia a dia? Você já parou para pensar nisso? Como você tem sentido a presença de Deus no seu dia a dia? Como você tem sentido a presença de Deus no seu dia a dia? Aqui em Deuteronômio 4, depois nós vamos lá para Isaías, versículo 32, eu tô aqui na versão NVT, se você puder pegar sua Bíblia, se você hoje puder acompanhar aqui. Nós vamos começar essa palavra, nós vamos começar essa live, e eu espero que dê tempo, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui, né, nos instruindo em todas as coisas. Eu sei que ele já está, mas que ele nos instrua no tempo, para que a gente possa aproveitar esse tempo, para que toda a palavra, para que toda a direção, para que toda, né, o ensino, para que toda a palavra do Senhor seja ministrada aqui. Para que você saia daqui cheio, para que você saia daqui cheio, para que você tenha um dia cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Investiguem toda a história. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32, na versão NVT. Sinto forte ele em mim. Glória a Deus. Yara, eu também. Eu também sinto forte a presença do Espírito Santo em mim. Investiguem toda a história. Desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora. E procurem desde a extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante dos seus olhos. Versículo 35 do capítulo 4 de Deuteronômio. Ele lhes mostrou todas estas coisas, para que você soubesse que o Senhor é Deus. Olha aqui. Ele tem lhe mostrado todas essas coisas para que você saiba, para que você tenha certeza, para que você seja confiante, para que você tenha fé, para que você continue posicionada, para que você não saia do lugar da sua posição e para que você continue resistindo ao mal. Ele lhe mostrou todas estas coisas, aleluia, para que você soubesse que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar você, os descendentes,
E ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los. Preste atenção nisso. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas do que vocês para que vocês fossem estabelecidos na terra delas e entregá-las a vocês como herança, como hoje se vê. Seja bem-vinda, minha querida amiga, minha querida irmã em Cristo Jesus, da qual eu amo tanto, Vanusa. Seja bem-vinda entre nós. É um prazer ter você aqui ao vivo, né, Vanusa? Tava difícil para você entrar aqui. Nós começamos essa live hoje dizendo que só o Senhor é Deus. E nós estamos aqui em Deuteronômio 4, a partir do versículo 32 até o versículo 38. E eu vou ler aqui novamente o versículo 35. Ele lhe mostrou todas estas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus. Tudo isso está acontecendo para que o Senhor te mostre que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não existe outro Deus igual. E não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu para instruí-los, e continua assim na nova aliança, por meio do Espírito Santo de Deus. Ele continua nos instruindo, ele continua permitindo que nós ouçamos a voz do Espírito Santo de Deus, que nós nos comunicamos com ele por meio da oração em línguas, para que a gente se mantenha conectado com ele, plugado com ele, fortalecido nele, para que a gente continue posicionados nele. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Não saia da sua posição. Não saia da posição que o Senhor te colocou. Sabe? Não saia da posição diante das situações, diante das ameaças de guerra. Não saia da posição. Fique firme com o Senhor. Fique firme. O homem nada poderá te fazer. O homem nada poderá te fazer. Porque aqueles que estão no Senhor, o mal não toca. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, o mal não pode tocar. Se você está em Cristo Jesus, se você está em Deus, se você é consciente de que o Espírito Santo de Deus está em você, o mal não pode te tocar. Versículo 37. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e muito mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra e delas a entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Olha que palavra poderosa. Aqui em Isaías. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Isaías 45, a partir do versículo 6, diz assim: para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Só o Senhor é Deus. Repita isso, Amanda. Seja bem-vinda, minha querida Renata. Repita isso para você nessa manhã, nesse acordando com o Espírito Santo de Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Para que todo mundo de leste a oeste saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e crio as trevas. Trago paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Abra-se os céus e derramem justiça. Abram-se a terra para que brote a salvação e com ela justiça.
Eu, o Senhor, as criei. Que aflição espera quem contesta seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá força e diz: você não está fazendo direito, ou exclama: você não sabe trabalhar. Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai: por que você me gerou? E à mãe: por que me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. Querem questionar o que farei por meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra. Eu criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus. E todas as estrelas estão às minhas ordens. Levantarei esses homens para que cumpra meu justo propósito e guiarei suas ações. Que coisa linda. Ele restaurará a minha cidade e libertará meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, o Senhor dos exércitos, falei isso. Assim diz o Senhor. Ele é o Senhor. Só há um Deus e Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Aqui em Coríntios, já vai abrindo a sua Bíblia aí no livro de Esther. Deus falou muito comigo no livro de Esther. Aqui em 1 Coríntios 8, diz assim, no versículo 6. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para que vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Aqui em Timóteo, para nós finalizarmos, que Ele é Deus e só há um Deus. Só há um Deus. Só há um Deus e Ele é Deus. 1 Timóteo, aleluia, 2. 1 Timóteo 2, versículo 4. Cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Versículo 5. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Silvana, seja bem-vinda, minha querida. Marinalva, há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Coisa boa é o Senhor. Coisa boa é tudo que Deus faz. Sabe, não saia da posição. Não saia da posição. Não saia da posição. Se recuse a sair da posição da qual o Senhor te colocou. Não saia da posição. Sabe, não tenha medo das ameaças do inimigo. Não tenha medo das obras do inimigo. Não recue diante das afrontas do inimigo. Permaneça firme. Permaneça crendo. Permaneça fiel. Permaneça, sabe, orando. Sabe que essa semana eu sei que Deus, ele nos cerca de muitas ferramentas espirituais. Sabe, essa semana eu quero deixar para você uma dica. Sabe, a palavra de Deus não diz que os humilhados serão exaltados. Você sabia disso? Tá lá em Mateus. A palavra de Deus, Jesus não disse que os humilhados seriam exaltados. A palavra de Deus diz que aquele que se humilhar, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então não espere que ninguém te humilhe. Não espere com que ninguém humilhe você. Mas que você mesmo, então, se humilhe.
Sabe, jejue, ore, entregue a sua vida ao Senhor. Sabe, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não existe essa palavra, aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que foi humilhado será exaltado. Não está assim. O próprio Jesus disse. O próprio Jesus, está lá no livro de Mateus, depois você lê lá. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então não espere que ninguém te humilhe, sabe? Se humilhe primeiro. Sabe? Se lance na presença de Deus. Jejue, ore. Busque a presença de Deus enquanto você pode achar. Só o Senhor é Deus, Ele é o único Deus. Ele é quem governa todas as coisas do universo. Ele é quem governa todas as coisas. É Ele que tem controle de todas as coisas. O mal pode tentar, o mal pode planejar, mas a obra é do Senhor. Projeto é diferente de obra. O mal projeta coisas más, mas Deus realiza obras, e obras dele, obras de bem, obras de crescimento, obras de vitória. O mal, ele pode projetar, ele pode fazer projetos contra mim, contra você, mas Deus, ele realiza obras. Sabe, ele pode projetar, mas enquanto o rei não decretar, sabe, sobre este projeto, sobre o projeto, ele não tem poder de ação sobre a sua vida, ele não tem poder de ação sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Então isso não passa de ameaças, sabe, há muita coisa que acontece, há muita coisa que vem para roubar nossa paz, tirar nossa alegria, sabe, impor sobre nós medo. Ele pressiona, o mal nos pressiona, as situações nos pressionam, mas eu quero dizer, ele não resiste à pressão. Então permaneça firme. Ele pode te pressionar, mas ele não resiste às pressões. E ele vai ter que sair, ele vai ter que cair, ele vai ter que desistir. Então se ele está te pressionando, se ele está te opressionando, resista. Não tenha medo das pressões, porque ele não resiste. Ele pressiona, mas ele não resiste às pressões. Sabe? Se o mal vier contra você, foge. Se o inimigo vier contra você, foge. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resista. Resista ao diabo, ó. Vanus está colocando aqui, Tiago 4,10. E ele fugirá de vós. Ele vai ter que sair. E eu comecei a meditar, sabe, na palavra. Deus me deu essa palavra do livro de Esther. Sabe, de uma maneira assim, muito, muito surpreendente. Porque eu não estava nem pensando no livro de Esther, né? E às vezes a gente lê o livro de Esther num contexto tão diferente. Mas Deus falou comigo aqui de uma forma muito poderosa nesses dias. E eu comecei a ler aqui no capítulo 6 do livro de Esther. E eu comecei a perceber o que é o poder de Deus, o que é a ação de Deus, o que é o cuidado de Deus. Que o homem pode fazer planos. Sabe, o homem, o mal pode fazer planos contra você. Mas o Senhor, mas a resposta vem de Deus. O fim das coisas vem de Deus para você. O fim das coisas vem de Deus para mim, para você, para todos nós. E os planos do Senhor para nós são planos de paz, né? Planos de alegria, planos de nos dar, né, o fim que assim nós desejarmos. E eu sei que tanto eu quanto você, nós desejamos ter um fim bom, ter um fim agradável, ter um fim vitorioso, crescer em fé, crescer na palavra, no conhecimento de quem é Jesus e prosseguir a conhecer quem é Jesus. E glória a Deus por isso. E eu comecei a ler aqui no versículo 6, no capítulo 6, o rei honra Mardoqueu. Aleluia! O rei honra a Mardoqueu. Porque o mal,
Sabe, ele pode tentar fazer planos, ele pode arquitetar planos contra você, mas são somente ameaças. Grava isso aí. Mas são somente ameaças. Porque só quem pode realizar a obra é o Senhor. Então o mal, ele pode arquitetar planos. Mas Deus, só o Senhor é Deus. Ele é aquele que antecipa os planos da maldade. Ele é aquele que antecipa os planos do inimigo contra você. Sabe, ele é aquele que antecipa as coisas ruins que podem vir ao nosso encontro. Ainda que eu creio, irmãos, ainda que eu creio que nós temos andado num nível tão grande de fé, que nós temos andado num nível tão grande de confiança, e que nós temos andado num nível tão grande, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que o mal não tem nos achado. Você sabia disso? A Bíblia diz que no dia da adversidade, o Senhor, ele nos esconde no pavilhão. Existe um pavilhão do qual o Senhor nos esconde. Mas sabe, o Senhor não nos chamou para recuar, não. O Senhor não nos chamou para recuar. O Senhor nos chamou para ir para frente da batalha. O Senhor nos chamou para ir para frente das áreas de decisões, das situações de decisões. E que eu e você decida pelo Senhor. E que eu e você hoje decidimos confiar nele. Decidimos confiar nele. E somente nele, que é o Criador de todas as coisas. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Essa é a palavra para nossa terça-feira do Acordando Comigo hoje. Só o Senhor é Deus. E você vai ver aqui, nessa pequena história aqui, de Mardoqueu e de Ramá, que só o Senhor é Deus. Se você não conhece essa história de Ramá e de Mardoqueu, leia o livro de Esther. Kátia, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Se você não conhece essa história, sabe, do livro de Esther, a história de Mardoqueu com Ramá. Ramá era um grão vizinho. Ramá é como se ele fosse um príncipe ali naquele reinado. Alguém que tinha, né, muita influência com o rei. E Mardoqueu era alguém que também estava ali no reino, mas não era alguém que tinha tanta influência assim com o rei. Né? Ramá era alguém que vivia no palácio, que vivia, né, nas festas do rei. Ele era o grão vizinho. É como se ele fosse um príncipe ali no reino. Mas Mardoqueu também era alguém de grande influência. Um homem bom, um homem íntegro, um homem de Deus. E aqui no versículo 6, no capítulo 1, diz assim: naquela noite o rei não conseguiu dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado. E algumas outras versões diz o livro das crônicas, aonde era escrito, né, todos os feitos que aconteciam naquele reinado, todos os feitos, né, que eram considerados importantes, eram escritos naquele livro. Então aqui no capítulo 6 do livro de Esther, diz que naquela noite o rei não conseguiu dormir. Então mandou que trouxesse o livro da história de seu reinado, o livro das crônicas, e o lessem para ele. Nesse registro, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bignata e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais. Quer dizer, naquele dia, o rei não dormiu por providência divina. Porque se você ler o capítulo 5, o capítulo 4, se você antecipar os capítulos que vão vir depois, você vai entender o porquê que Deus não dormiu. E por uma providência de Deus, e porque só o Senhor é Deus, e porque só o Senhor reina, e porque só o Senhor governa sobre todas as coisas da terra, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos, dos seus filhos. Naquela noite o rei não dormiu e pediu que trouxesse então a ele o livro das crônicas, o livro, né, da história que conta do seu reinado.
e lessem para ele. E naquele registro, ele descobriu que Mardoqueu, como eu disse aqui, que era um homem judeu, um homem do povo de Deus, o homem de Deus, né, havia denunciado Bignata e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos do rei. Pensa nisso. Era alguém que vigiava a porta do quarto. Era alguém da intimidade. Era alguém que estava muito próximo. Eram dois eunucos que vigiavam o sono do rei. Mas Mardoqueu, então, havia denunciado, né, os planos que eles estavam tramando e que eles estavam conspirando, né, para matar o rei Xerxes. No capítulo 3, diz assim: que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei Xerxes. E seus servos responderam, e nós vamos ficar até aqui: não se fez nada por ele. Aleluia. Versículo 3 do capítulo 6 do livro de Esther. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos então responderam, aqueles que tinham trazido o livro, né, das crônicas, o livro da história do seu reinado, e leram para ele. Responderam: nada se fez por ele. Quer dizer, naquele momento, né, o rei Xerxes descobriu que havia uma trama, que havia acontecido uma trama de morte, né, que aconteceu na intimidade do seu quarto, na porta do seu quarto, né, relacionado a dois eunucos da intimidade do rei, que tramavam um com o outro matar aquele homem, matar o rei. Mas então a Bíblia que diz, né, e diz o livro das crônicas e o livro da história do seu reinado, que Mardoqueu então denunciou Bignata e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta, né, do quarto do rei. Olha só que coisa tremenda. E o rei assim perguntou: que recompensa ou que reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos então responderam: não se fez nada por eles. Sabe, irmãos? Existe recompensa que nós recebemos aqui na terra por vias humanas. Existem recompensas, né, que nós recebemos aqui na terra e que elas têm valor humano e que elas têm duração humana. Mas existem recompensas, irmãos, que estão guardadas em Deus para nós. Existem recompensas que estão guardadas em Deus para nós, porque nós somos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. As justiças que serão realizadas de Deus para nós, porque Deus viu, Deus ouviu. O rei viu, o rei ouviu. Né? O rei tomou conhecimento, anotou e guardou. E mesmo que aqui nesse mundo nós não recebemos a recompensa, né, adequada àquilo que nós fizemos, né, àquilo que nós servimos, aquilo que nós, né, fomos leais, que nós fomos sinceros nos nossos sentimentos, mas o Senhor, o rei, ele viu, ele anotou, ele guardou. Né? E aqui nós podemos ver que o rei então começa a ver. Né? E eu costumo dizer que Ramá, vou ler mais um pouquinho com vocês no versículo 4. Enquanto isso, quem está no pátio? Perguntou o rei. Ramá tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. E quando você vai ler os versículos, capítulo 5, capítulo 4, você vai ver que Ramá, sendo ele o grão-vizir, um príncipe ali do rei, né, alguém da alta confiança do rei Artaxerxes, então começa a pedir ao rei que pudesse construir uma forca. Irmãos, todas as vezes que pessoas constroem forcas, todas as vezes que pessoas, assim como Ramá, um homem mau,
costumo dizer, né? E eu sei que existe alguns outros ministros aí também da palavra que consideram Ramá como um homem mau. Um homem que possuía um coração vazio. Um homem que possuía uma casa vazia. Porque uma casa vazia é uma casa onde o mal habita. Um homem, uma mulher que possui uma casa vazia é uma casa onde o mal habita. E o mal planeja. E o mal arquiteta. Sabe? E o mal faz planos. Então Ramá estava ali no pátio. Porque ele estava ali, ele entrou ali rapidamente, porque ele pensava ser naquele dia que ele pediria ao rei para que Mardoqueu fosse enforcado. Ai, irmãos. Mas pensa num Deus que sabe cuidar de nós. Pensa num Deus que sabe cuidar de nós. Pensa no Deus que sabe nos proteger e sabe nos livrar de Deus. Aquele que é de Deus, Satanás não toca. Ele pode te pressionar, é como eu disse aqui, mas ele não vai suportar a pressão da sua fé. Ele não vai suportar a pressão da sua fidelidade. Ele não vai suportar a pressão da sua humilhação. É como eu disse aqui no começo dessa live. Não existe essa palavra. Os humilhados serão exaltados. Mas a palavra é aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então não perca tempo, se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. Se humilhe diante da poderosa mão do Altíssimo nessa manhã. Se lance diante, sabe, da presença de Deus. Se humilhe, pranteie diante do Senhor, para que Ele, eu sei, Ele é o justo juiz. Ele é um Pai muito amoroso. Ele é o Deus criador de todas as coisas. É aquele que nos vê. É aquele que nos vê, sabe, nos nossos sacrifícios invisíveis. Sabe aqueles sacrifícios invisíveis dos quais ninguém vê. Dos quais ninguém está conosco. Nós falamos disso aqui na outra live. Dos quais ninguém pode nos ajudar. Dos quais nenhum profeta pode nos livrar. Dos quais nenhum pastor pode nos ajudar. Mas só o Senhor, face a face, conosco, pode nos livrar, pode nos tirar. Irmãos, não tenha medo do mal, não tenha medo de ser verdadeiro, não tenha medo de ser verdade, de ser leal. Não tenha medo de crer na verdade, pregar a verdade. Não tenha medo de ser da resistência. Porque Ramá era um homem que gostava de ser bajulado. Era um homem que gostava de ser adulado, que gostava de ser adorado. Era um homem que vivia ali dentro daquele rei, mas ele gostava de ser adulado, de ser, né, adorado. E nós sabemos que Deus não está nisso. Deus está na simplicidade da fé, Deus está nas coisas simples. Deus está, sabe, na simplicidade do evangelho que ele nos deu, inspirado por ele mesmo. E que hoje tanto tem nos ajudado. E quando Mardoqueu... Aliás, Mardoqueu não. Então, quando Ramá, em todo esse processo, no capítulo 3, no capítulo 4, acho que no capítulo 4, no capítulo 5, começa a ameaçar Mardoqueu, construindo aquela forca, tentando atrapalhar. Ameaçar é isso, é tentar te atrapalhar. É tentar te tirar do lugar que você está posicionado. É tentar, sabe, zombar de você. Enquanto você está orando, enquanto você está crendo, enquanto você está mergulhado. Ameaçar é isso. Não saia da sua posição. Sabe? Seja resistência nessa situação. Seja resistência nessa situação. Tudo que ele quer é te tirar do lugar. Sabe, tudo isso que tem vindo sobre você, todas essas coisas que tem sobrevindo sobre você, todas essas notícias que você tem ouvido falar, sabe, todas essas ofensas, isso tem sido ameaças,
Isso só são ameaças para te tirar do lugar que o Senhor te colocou. Mas não saia do lugar que o Senhor te colocou. Não saia do lugar que o Senhor te colocou. Porque naquela noite, naquela bendita noite, a palavra diz aqui que o rei não dormiu. Que o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono. E pediu então que fosse trago a ele o livro, né, das crônicas do seu reinado. O livro da história do seu reinado. Alguém vai se lembrar de você. Alguém vai lembrar-se de você. E ainda que alguém natural não se lembre de você, mas Deus te vê. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe o que você sentiu quando você ouviu todas aquelas verdades duras. Deus sabe como o inimigo te ameaçou. Deus sabe como o inimigo veio com garras, né? E veio sobre você com aquelas garras para te matar. Para matar a sua fé. Para apagar a sua luz. Para apagar a luz da candeia, da sua esperança e da fé. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o plano de Deus para você não mudou. O plano de Deus para você continua de pé. Independente se ele vai mudar cenário, se ele vai mudar as mesas. Muitas vezes Deus tem que mudar as mesas das quais a gente está sentado, das quais ele não se agrada mais. Deus vai mudar suas amizades, Deus vai mudar lugares, Deus vai mudar geograficamente pessoas aqui de lugar. Deus vai levar para longe. Deus vai te tirar de perto de muitas coisas. Deus vai te livrar, sabe, dessa aflição. Deus vai te livrar da terra da aflição. Deus vai te livrar da terra da aflição. Deus vai te livrar dessa aflição. Não queira saber como nem de que jeito. Apenas permaneça na resistência. E Mardoqueu era alguém da resistência. Mardoqueu era alguém, sabe, que não bajulava. Era alguém que não bajulava Ramá. E por causa disso, então, Ramã criou dele, sabe, uma espécie de implicação. Ele implicou com Mardoqueu. Ele era implicado com Mardoqueu. Mas a gente sabe que era a presença de Deus na vida de Mardoqueu. A gente sabe que era, né, o que Mardoqueu carregava acerca de Deus, acerca do povo de Deus, acerca da herança dele, acerca da herança do Senhor. Sabe, Deus não te chamou, porque Deus não tem, né, não deve nada a ninguém. Eu amo essa palavra, irmãos. A Bíblia não diz exatamente assim. Deus não deve nada a ninguém. O que recebemos, né? Vamos lá, eu vou ler aqui com você 2 Timóteo 1:7-9, para que você entenda que Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Saiba disso. Receba essa palavra. Deus não deve nada a ninguém. Aqui em 1 Timóteo 1:7-9. Então não tema. Não tema as ameaças, são só ameaças. Diga pra você mesmo, são só ameaças. São só ameaças. Não vai acontecer nada. São só ameaças. Porque o Senhor, aquele que te vê, aquele que te vê, aquele que tem te visto, aquele que tem te acompanhado, o Espírito Santo de Deus, aquele que me assiste nas minhas fraquezas, aquele que me conhece do alto a baixo, aquele que sabe quantos fios eu tenho na minha cabeça. Aí em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 9, diz assim. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 9. Aleluia. Querem ser conhecidos como mestre da lei. Deixa eu ver se é isso mesmo. 7 e 9. Não é 1 Timóteo, não. 2 Timóteo. 2 Timóteo 1. Às vezes que eu caí. Eu amo esse louvor. Vamos lá. E diz assim:
Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá poder de amor e autocontrole. Deus não te deu um poder de covardia. Deus não te chamou. Deus não te deu o poder de covardia. Mas Ele te deu um espírito que produz temor, poder, amor e autocontrole. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Deixa eu voltar aqui para o livro de Esther. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. O que recebemos dos homens, é que eu disse aqui, fica aqui. Mas o que nós recebemos, mas aquilo que ninguém viu como honra e justiça para nós, está em Deus. Acredite nisso que eu estou te dizendo. Aquilo que nós recebemos dos homens, fica aqui. Aquilo que nós recebemos do homem, né? As premiações que nós recebemos do homem, as honras que nós recebemos do homem, e tudo isso é muito bom. Porque coisa boa é honrar. Eu esqueci de fechar os cachorrinhos. Em nome de Jesus. Bento, Chloe. Bento, Chloe. Aquilo que nós recebemos do homem fica aqui. Mas aquilo, né, que nós semeamos para o reino de Deus, está guardado no coração de Deus. Está guardado como justiça no coração de Deus. Está guardado como justiça no coração de Deus. Não se preocupe. Estou lendo aqui a Helene Hollander. Deus é fiel. Deus é fiel. Não tenha medo. O Senhor te deu espírito de fortaleza. O Senhor não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu espírito de fortaleza. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Parecia que nada, né? Quando os servos responderam aqui, nada se fez para com ele. Sabe, irmãos, esses dias eu estava reunido com as minhas irmãs, as minhas amigas. Amanhã eu vou estar de novo, as minhas irmãs de intercessão, as Magnólias. E uma delas disse assim: todas as vezes que alguém faz uma forca para uma outra pessoa, para prejudicar uma outra pessoa, quem cai nessa forca é quem preparou a forca. E é a mais pura verdade. Sabe, todas as vezes que alguém arquiteta um plano contra você, todas as vezes que alguém, sabe, está cercando você com ameaças, e eu quero dizer para você, são só ameaças. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque o Rei, o Senhor dos Senhores, aquele que governa o universo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o seu Pai, o seu amigo. É Ele que vela para que a palavra dele se cumpra na sua vida. E Ele não vai deixar com que nada de ruim te aconteça. E aconteça com ninguém. Sabe, Deus, Ele tem uma capacidade tremenda de pleitear as causas. Né, como nós dizemos aqui algumas lives para trás. Quando Sara, né, a mãe de Isaac, o filho da promessa de Deus, se deparou com aquela situação, né, da sua serva ali, né, a mãe de Samuel, a mãe de Ismael. Sara era a mãe de Isaac, o filho da promessa. Mas ali estava a serva, agora me fugiu o nome dela, a mãe de Ismael. E ali Sara manda, né, Isaac mandar embora. Então, a serva e o filho dele. Você imagina a situação. Mas Deus é um Deus que pleiteia a causa de Sara, mas que também pleiteia obrigada, pastora Franciana, a causa de Agar. E a Bíblia diz que o Senhor encontrou com eles no deserto. Deus ouviu o choro do menino no deserto.
Você já imaginou que Deus é esse que pleiteia causas? Que Deus justo é esse? Que Deus imutável é esse? Que Deus poderoso é esse? Que Pai amoroso é esse? Deus é Deus que sabe pleitear as causas. E aqui a gente sabe como essa história termina, né? A forca que foi preparada para enforcar Mardoqueu. A forca que Ramã, né, preparou para enforcar Mardoqueu. Quem se enforcou na própria forca foi o próprio Ramá, o homem mau. O homem cuja casa era vazia. O homem cuja casa espiritual, porque nós somos a casa de Deus. O homem cuja casa se tornou a personificação do mal. Sabe, irmãos, quando nós não estamos cheios da presença de Deus, quando nós não somos cheios do Espírito Santo de Deus, sabe? Nós nos tornamos, né, nós podemos nos tornar a personificação do mal. Então seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja grato ao Senhor pelo Espírito, que é por meio do Espírito Santo de Deus, que hoje nós estamos aqui, que nós temos clareza, que nós temos plena consciência, né? Que nós temos um espírito forte, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de poder, o espírito de ousadia, para que a gente vá de frente das batalhas, para que a gente não desiste, para que a gente não saia dos posicionamentos de fé que Deus tem nos colocado, mas para que a gente permaneça firme diante das situações. Porque o mal, ele vai ter que se render. É como eu disse aqui, ele pressiona, mas ele não suporta as pressões. Ele pressiona, mas ele não suporta as pressões. Então que ele não suporte as pressões, mas que você, sabe, não bata palma. Que você não reverencie o mal. Sabe, nós temos que parar de reverenciar aquilo que é mal. Não bata palma para aquilo que é errado, para aquilo que é mal, para aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Para de reverenciar aquilo que não está pautado na palavra de Deus. Aquilo que é mal, que é ruim. Sabe, dê um basta essas coisas na sua vida. Sabe, faça com que ore ao Senhor, para que Deus te apresente os amigos dele. Para que Deus traga para você pessoas que têm o coração como o seu. Coração de servir, coração do corpo de Cristo. O que pode a mão sem os dedos? O que pode os dedos sem a mão? O que pode a mão sem o antebraço? O que pode o antebraço sem o braço? Quem somos nós sem uns aos outros? Independente das placas, independente de doutrinas. Mas aqui eu falo do corpo de Cristo, aqui eu falo do evangelho de Cristo, aqui eu falo do único que nós lemos aqui em Timóteo, há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre nós, que é o Senhor, o Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Sabe, eu quero orar com você no final dessa live, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, que Deus hoje traga para você, sabe, clareza, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo nessa manhã, Senhor, porque eu sei que nós estamos vencendo, eu sei que nós estamos avançando, eu sei que muitas vezes parece que o mal está vencendo, parece que o pecado está ganhando lugar, mas eu sei, Pai, que com o Senhor nós estamos vencendo. Eu sei que existem sacrifícios invisíveis ao Pai, dos quais requer de nós obediência absoluta, para que a gente vença, para que a gente saia do outro lado, para que a gente então viva o propósito de Deus para nós. Pai, mas aqui como serva do Senhor, como filha amada do Senhor, eu quero declarar
sobre a vida dessas irmãs que ouviram essa live aqui ao vivo. E dos irmãos que vão ouvir essa live aqui depois. Sabe, não desista, resista. Seja resistência. Seja resistência. Não se renda às pressões. Sabe, não se junta, não seja mais um bajulador. É como eu disse aqui, não reverencie o mal. Aquilo que tem sido tramado no obscuro. Sabe, não se assente na mesa dos escarnecedores. Fuja das rodas de fofoca, das conversas. Se afaste de toda aparência do mal. Mas permaneça firme na palavra, no espírito. Seja sincero com você mesmo e ainda mais sincero com Deus. E como nós dizemos aqui no começo dessa live, que está escrito lá em Mateus, não espere que a humilhação chegue. Não espere que alguém te humilhe. Mas sabe, se humilhe primeiro. Aquele que a si mesmo se humilhar, esse sim será exaltado. Aquele que a si mesmo se humilhar. Não é aquele que foi humilhado será exaltado, não. Aquele que a si mesmo se humilhar. Sabe? Que espiritualmente nós estejamos vestidos com panos de saco nessa manhã. Que espiritualmente essa semana seja uma semana, sabe, de nós nos voltarmos para o Senhor com o nosso coração em arrependimento, em súplica. Sabe, sobre todas as coisas. Que passa em nós a revista do Espírito Santo no nosso coração. Aonde quer que nós estejamos errando. Aonde quer que nós não estejamos obedecendo. Que o Senhor nos traga para um lugar de obediência extrema ao Senhor. Que nós não façamos nada. Que nós não saiamos do lugar. Que nós não tomamos decisão alguma antes que o Senhor nos instrua. Antes que o Senhor vá na nossa frente e resolva para nós. Tenha certeza do que eu estou dizendo para você nessa manhã. Deus está resolvendo situações que eram impossíveis de se resolver. Deus está pondo fim em algumas situações aqui e livrando você da vergonha e da dor. Deus está pondo fim. Deus está dando cabo dos seus inimigos. Hoje, por amor de ti. Sabe, coisas que foram levantadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Palavras de derrota. Palavras, sabe, de morte. Deus está dando cabo delas hoje. Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Deus está pondo fim às situações da sua vida hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abate a árvore grande, irmãos, e faz crescer a pequenininha. Deus abate a árvore grande e faz crescer a pequenininha. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia ricamente abençoado. Que você tenha uma semana ricamente alegre, feliz, independente das situações. Fique em paz. Seja alegre, seja cheia da presença de Deus. Nada pode ser maior do que o Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Nós lemos aqui em Deuteronômios, nós lemos aqui em Isaías 45. Nós lemos aqui, profetizamos. Eu creio que nós oramos a palavra. Só o Senhor é Deus. Nós lemos aqui em Timóteo. Nós lemos aqui em Coríntios. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe e te guarde. Sabe, silencie a sua voz nesses dias. Quinta-feira nós estamos aqui de volta. Às 7 da manhã. Quintas-feiras. Todas as terças e as quintas-feiras. Eu estarei aqui nesse canal. Propagando a palavra do Senhor. As bênçãos do Senhor.
as promessas do Senhor, os livramentos do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Seja leal, seja verdadeiro, seja sincero consigo mesmo, com os outros. Fale a verdade. Não reverencie o mal. Não reverencie o que é errado. Não bajule, sabe, esperando coisas em troca. O Senhor é Deus e o Senhor está com você, o Senhor está comigo. A presença dele é real. Ele é santo. Ele é santo, 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 santo. Louvado seja Deus. Love you too. Te amo, Vanusa. Te amo muito, minha irmã. Deus está a colocar toda a sua casa em ordem. Deus está, sabe, reerguendo você de um lugar, te reerguendo do pó e da cinza e te levantando, sabe, para que a palavra dele que está sobre a sua vida se manifeste. Em nome de Jesus, seja curada dessa hérnia de disco. Cristo é aquele que cura coluna, cura joelho, cura do câncer, cura da enxaqueca. Cristo é aquele que cura. Receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É a Irlene. Receba a sua cura pelo nome do Senhor Jesus, no poder do nome do Senhor Jesus. Começa a declarar: eu sou curada, eu sou curada, eu sou curada. Não diga mais que você tem uma hérnia de disco. Você não tem hérnia de disco. Essa hérnia de disco não te pertence. Em nome de Jesus. Recebe a presença de Deus. Recebe o amor de Deus. Recebe o perdão de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.